Olá, tudo bem com você? Agradeço aí pela tua conexão no Célula Online. Hoje nós vamos ver o estudo número 7 de uma série, O Discípulo de Cristo chamado para um compromisso total, integral. E hoje nós vamos estar vendo o segundo estudo de uma nova temática que vai estar falando do compromisso, o que é compromisso de acordo com as Escrituras. É isso que importa para nós. Vamos lá então. Eu vou ler um versículo aqui em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ok, primeiro ponto, dividindo corretamente o texto, a passagem bíblica que nós acabamos de ler. Isso é uma oportunidade de nivelamento teológico, espiritual, no grupo de comunhão, ok? Para uma discussão interativa entre os participantes do grupo. Então eu só vou citar e fica a discussão para o grupo. Não deixe de dar a sua opinião, não interessa. Expresse a sua opinião, vai ser confirmado o que a Escritura diz para a gente ver se a gente está certo, se a gente está errado. Se nós estivermos errado na nossa concepção, a gente vai realinhar o nosso entendimento. É esse o trabalho do crescimento e da maturidade cristã. A gente não deve ficar constrangido com relação a esse tipo de coisa, tudo bem? Porque todos nós estamos num processo de crescimento. Bom, dentro do que nós lemos na passagem de Filipenses, nós vamos trazer aqui algumas coisas para discussão no grupo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Defina esse sentimento. Que sentimento é esse? O mesmo sentimento que houve em Cristo esteja em nós. Que sentimento é esse? Então fica aí para o grupo discutir. Segundo, existindo na forma de Deus. O que significa isso? Então o grupo vai discutir. Jesus já existia antes? Aí fica para o grupo estar discutindo. Terceira questão, esvaziou-se a si mesmo. O que isso significa? Esvaziar-se? Ele esvaziou-se do quê? Qual o sentido, qual a amplitude desse esvaziamento? E eu já chamo a atenção de vocês. No meio teológico há uma discussão muito grande em cima disso. Eu não vou entrar em detalhes, mas existe uma grande discussão. Jesus esvaziou-se. Até que ponto? Essa é a questão. Então eu deixo para o grupo estar discutindo. Como homem, já o quarto ponto. Como homem, humilhou-se a si mesmo. Estando na forma humana, um corpo igual ao nosso, presente fisicamente na história do homem, ele humilhou-se a si mesmo. Quer dizer, de uma situação ele se esvaziou e numa outra situação ele se humilhou. Aí vai ficar para o grupo discutir. Isso aqui é uma coisa profunda a respeito da doutrina de Cristo. E eu espero que o grupo tenha maturidade para encarar esse desafio, que é um ponto importante da doutrina de Cristo. Mas fica para o grupo discutir.
E o último ponto, dividindo corretamente a passagem que nós acabamos de ler, obediente até a morte e morte de cruz. O que isso significa? Morte de cruz. Tinha que ser uma morte de cruz? Aí fica uma pergunta, parece uma pergunta meia sem sentido, mas a gente precisa prestar atenção. E ele foi obediente até a morte, ou seja, até o fim. Então, o grupo vai estar discutindo essa questão. Era necessário que o Filho de Deus morresse e ressurgisse ao terceiro dia. Era necessário. A Bíblia fala isso, então fica para o grupo discutir esse assunto. Tá bom? Ok, então vamos agora entrar no nosso estudo propriamente dito. Segundo ponto que eu trago aqui para vocês. A vida do Filho de Deus como exemplo, como padrão, como referência para um perfeito compromisso. Nós estamos perguntando, o que é compromisso? No estudo anterior a gente já trouxe alguma coisa a esse respeito. Hoje nós estamos apontando para Jesus Cristo como o exemplo, para a gente não ficar no achismo. Então olha para ele, vê como é que foi a vida dele, o padrão de comportamento, aí eu tiro uma lição para mim, como discípulo, para andar no mesmo nível do compromisso que ele estabeleceu através da sua própria vida. Ok? Isso é fundamental. Porque a nossa teologia é cristocêntrica. Nós olhamos para Jesus. Nós olhamos para Jesus. Eu não posso olhar para outro lado. Eu não posso divagar na minha mente achando isso, achando aquilo. Não, eu olho para ele. Eu olho para a Bíblia fala dele. Então aí eu consigo fazer uma amarração consistente, verdadeira, que sirva de instrução para a minha vida como discípulo. Ok, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Interessante, autor da nossa fé. O sentido é aquele que é a origem, aquele que é o líder. Percebe a definição de autor? Eu fui atrás disso, achei muito interessante. Porque a gente às vezes cita o versículo sem muito entendimento do significado das palavras no original. Porque aí da onde a gente vem o sentido da interpretação. E consumador é aquele que finaliza, aquele que conclui, aquele que completa, que cumpre, que realiza. É a finalização da nossa fé. Então ele é tanto a origem quanto a realização. Ok? E sendo autor e consumador da nossa fé, ele também é o exemplo para o nosso compromisso com Deus. Assim como ele foi compromissado com Deus, ele deixou o exemplo para nós seguirmos as suas pisadas. E para a gente entender o significado e a amplitude do sentido da palavra compromisso, vamos destacar alguns pontos da vida de Cristo. Eu só vou citar por causa do tempo que a gente tem aqui e depois no grupo de comunhão vocês com mais liberdade, com mais tempo, vocês podem desenvolver cada ponto. O grupo, pode ter outros pontos que eu não citei aqui, sem nenhum problema. Apresente o ponto, acrescente, enfim, enriqueça o nosso estudo. Eu trouxe alguns, aquilo que eu senti que era mais importante, mas provavelmente deve ter mais pontos que o grupo pode trazer. Primeiro, ele queria fazer a vontade de Deus e sabia exatamente o significado disso, ou seja, o preço que ele teria que pagar. Com entendimento. Ele queria fazer a vontade de Deus e ele sabia exatamente qual era a vontade de Deus. Ok? Isso já chama a nossa atenção.
eu também preciso ter entendimento daquilo que Deus quer da minha vida. Aonde que eu vou encontrar isso? Primeiramente na Bíblia e depois em comunhão, em intimidade, numa vida de oração, recebendo a direção de Deus para a minha vida. Ok? Segundo ponto, a santidade em pessoa no mundo tenebroso de pecado. Isso traz, assim, uma lição para nós. Jesus era sem pecado. Era a santidade de Deus presente na terra, numa terra cheia de pecadores. Só isso mostra o grande desafio que foi para Jesus estar aqui conosco, no nosso mundo. Entende? Porque no céu não tem esse problema, mas ele se fez carne e habitou entre nós. E da luz para as trevas, mas sem pecado e sem pecar. A Bíblia diz que ele não tinha pecado e ele não pecou. São duas coisas interessantes que a gente tem que prestar atenção. Terceiro, o amor divino em um ambiente de desprezo e rejeição. O amor em pessoa, vindo do céu, encontrando rejeição e desprezo e zombaria. Mas ele se manteve firme na sua posição e na sua missão. Serve de exemplo para nós. Sua dor, outro ponto, sua dor, sofrimento e morte humilhante em prol de pessoas que eram inimigos de Deus. Essa entrega pelos inimigos de Deus, trazendo a oportunidade da manifestação da graça, da misericórdia de Deus através do Filho. Um grande desafio, porque no evangelismo nós vamos encontrar a mesma coisa. Você está entendendo agora as amarrações que a gente tem que fazer? Ele dá o exemplo e nós nos firmamos nele, porque ele foi vitorioso. Outro ponto, sua vida de abnegação, abrindo mão de muitas coisas para abençoar pessoas em trevas. Não é fazer aquilo que me agrada, não é recuperar aquilo que eu gosto, não, recuperar aquilo que não presta, aquilo que estava perdido, aquilo que era contra Deus. O nível da entrega, da rendição e da abnegação da vida daquele que quer seguir a Cristo. Tanto trabalho, outro ponto, tanto trabalho em prol de suas criaturas para receberem gratidão e abusos. Olha, não é fácil, mas ele deu exemplo, não é? Ele era Deus, o Criador de todas as coisas. Se fez carne, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se estando na forma humana para trazer a oportunidade de redenção para suas criaturas que eram contra ele, que eram contra Deus, que estavam em trevas. Deus nos amou primeiro, quando ainda éramos inimigos de Deus. Ele não veio buscar aquilo que era agradável a Deus. Ele veio buscar aquilo que não prestava, aquilo que não tinha propósito, que não tinha fim, a não ser a condenação. Mas ele entrou na nossa história com a sua atitude de amor e graça e misericórdia e estendeu a mão para nós. E o amor de Cristo nos constrange, nos atrai, nos conquista. É ou não é um exemplo para o evangelismo? Fica aí outra amarração. Enfrentando, outro ponto, enfrentando tristeza e solidão, não desistiu de sua missão amorosa por ocasião da sua primeira vinda como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí, que padrão que é estabelecido para nós. Nós também não podemos desistir no meio do caminho, ok? Nós, como igreja, estamos numa missão e nós temos que completar a nossa missão, ok?
mesmo enfrentando tristeza, solidão, zombaria, escarnecimento e todo tipo de adversidade, nós não desistimos da nossa missão, que é a grande comissão. Ok? Outro ponto, uma vida chamando pecadores ao arrependimento. O que a igreja faz? A mesma coisa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não foi assim? João Batista pregou isso, Jesus Cristo pregou isso, os apóstolos, nas suas primeiras missões, pregaram isso, e nós, como igreja, pregamos a mesma coisa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a nossa missão. Nós estamos proclamando as boas novas da salvação. Enquanto é dia, enquanto é tempo. Ok? Outro ponto, uma vida focada na perfeita vontade do Pai. O que o Pai fala, eu falo. O que o Pai faz, eu faço. Ou seja, dependência da direção divina na sua vida. Exemplo para nós. Agora, a direção de Deus na nossa vida é a direção do Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que ilumina a palavra, trazendo entendimento. Enfim, é o mesmo padrão. E por último, e vocês depois podem acrescentar mais coisas, uma vida vivida na dependência do Pai. Não se trata da minha vontade, do meu achismo, do que eu gosto, do que eu quero, mas sim do que Ele quer da minha vida. Isso é entrega. Isso é submissão. Exige humildade. E submissão significa que eu confio em Deus e me submeto à sua direção, à capacitação do seu Espírito na minha vida. Ok, eu trouxe esses pontos para caracterizar Jesus como o exemplo de compromisso para nós. Vamos ver um outro ponto interessante. Pela sua obediência integral de Jesus Cristo, a vitória ficou disponível a todos nós. O nome que eu dou para isso é graça. Pela obediência perfeita de Jesus, integral, completa, a vitória ficou disponível para mim, para você. Em cada geração ficou disponível. E isso é algo tremendo, maravilhoso. E eu vou ler apenas um versículo aqui em Mateus 26, versículo 39 e 54, só para ratificar o que nós acabamos de falar. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E depois no versículo 54 está dito: Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Ou seja, eu preciso terminar a minha carreira, completar a minha carreira de obediência a Deus. Não posso parar no meio do caminho. Não posso mudar de rota no meio do caminho. E pela obediência perfeita, completa, integral de Jesus Cristo, a vitória ficou disponível para mim e para você. Outro ponto, antes de nós encerrarmos. A vitória que vem da fé. A vitória ficou disponível, mas eu tenho que tomar posse. Eu tenho que receber, abraçar a graça que me é oferecida por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a redenção que me é proposta. Confiança é uma escolha. Eu decido, eu escolho confiar. Não é um efeito, não é vendo para crer, mas é crendo para ver. Você está entendendo? E a fé, ela traz descanso. Essa vitória que vem da fé traz descanso, mas ela não é passiva. Eu tenho falado isso insistentemente,
que a nossa fé não é passiva. Não existe câmbio automático no reino de Deus. Eu tenho que tomar uma atitude. Aí a graça, ela entra num nível de operação. O sobrenatural que eu não consigo fazer, Deus faz. Mas quem escolhe confiar e tomar uma atitude, sou eu. Então a gente tem que deixar isso muito claro. E eu vou ler aqui dois versículos para ratificar esse assunto. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, nascido de novo, iluminado pelo Espírito Santo. Senhor dos exércitos, lá em Salmos 84, 12, o primeiro versículo está na primeira epístola de João, capítulo 5, 4 e 5, e agora Salmos 84, 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Pôr a confiança em Deus é uma atitude minha, é uma decisão da minha vontade, livremente. Eu escolho confiar em Deus e amar o Senhor e a sua palavra, e aquilo que Deus ama, que é a igreja, eu também amo. São aquelas coerências que eu já falei no estudo da semana passada. Muito bem, aplicação pessoal para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. Eu estou impressionado com os milagres, ou eu estou apaixonado pelo Senhor dos milagres que me chama para uma vida de obediência? O que está movendo a minha vida de cristão, de crente, de discípulo de Cristo? Deus sempre chama alguém para fazer alguma coisa. E o que eu posso fazer para Deus é aqui, é agora. No céu já não precisa fazer nada. É aqui que precisa fazer alguma coisa. E os milagres, por mais impactantes que sejam, por mais necessários que eles sejam, eles não estão acima do Senhor, que me ama e que quer um relacionamento comigo e que quer me usar na terra, no tempo da minha oportunidade. E eu tenho que dar uma resposta a isso. Ok? Bom, continue participando do seu grupo de comunhão, interaja, coopere com os demais membros do grupo, ore pelas pessoas do seu grupo, fale do grupo para outras pessoas, leve alguém com você nas reuniões do grupo de comunhão, receba os novos de forma calorosa, saia daquele quadradinho de cumprimentar só aqueles que você já conhece há muito tempo. Dê preferência aos novos, para que eles permaneçam e cresçam e possam multiplicar a obra maravilhosa de Deus através da igreja. Seja ativamente generoso com alguém do seu grupo. Faça alguma coisa que abençoe a vida da pessoa do seu grupo. Generosidade é um ato de bondade, de amor, é uma graça que você faz para abençoar a vida do outro, sem nenhum interesse, só pela motivação do amor, ok? Doe alimentos para a CCA, nós precisamos e contamos com a sua ajuda. E para encerrar, chegue mais cedo na celebração, com a disposição de ajudar e de orar. É assim que nós fazemos a igreja crescer e crescer, e o nome do Senhor seja conhecido na terra. Agradeço a você pela tua paciência, pelo teu interesse, pela tua fidelidade nos acompanhando. Que Deus te ilumine, abençoe a tua vida, e eu conto com você a semana que vem. Deus te abençoe.